Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro. Quero parabenizar a todos os professores pelo Dia do Professor. Gente, eu tenho uma gratidão enorme por todos os professores que passaram pela minha trajetória de vida, né, no ensino fundamental, no médio, no ensino superior também, porque se não fosse esses caras, o que seria de mim hoje, né? Da educação que eu recebi, dos ensinamentos que eu recebi durante a minha trajetória escolar, durante a minha trajetória no ensino superior. Agradecer demais. Na verdade, tudo que eu falar hoje vai ser muito pouco pela gratidão que eu tenho por todos os professores. Quero parabenizar todos os professores pelo Dia do Professor hoje. Vocês merecem muito mais. Vocês merecem ser promovidos e ganhar salário de político, gente, de presidente da República, por tudo que vocês fazem, porque muitas das vezes vocês fazem muito mais do que muita gente que está ganhando dinheiro para fazer o bem pela população e não está fazendo. Então, parabéns para vocês. Então, gente, olha só, eu tenho aqui algumas notícias, né? Vocês acompanharam aqui algumas entrevistas sobre intervenção no União Brasil, os políticos do União Brasil que brigaram, né? Trocaram farpas aqui entre um episódio e outro, né? E parece que a gente não consegue sair desse tema, porque hoje uma das notícias é a intervenção do União Brasil que foi mantida, né? Reconhecida aí pelo TSE, a Suprema Corte Eleitoral do Brasil. Já já a gente fala a respeito disso. Tem também o arquivamento aqui de uma denúncia do Ministério, dentro do Ministério Público Eleitoral sobre compra de votos, uma denúncia que implicava aí o prefeito reeleito de Rorainópolis, Pinto do Equador. Essa denúncia foi arquivada, já já a gente explica por que foi arquivada. Tem também aqui uma funcionária que denuncia a falta de leitos e danos na estrutura do Hospital de Caracaraí. E ainda, gente, vamos falar aqui sobre a situação na Venezuela, com implicações aí das eleições fraudadas, diga-se de passagem, né, na Venezuela. E aí a Organização das Nações Unidas fez um relatório, publicou esse relatório, e nesse relatório ela fala de graves violações de direitos humanos na eleição vencida, entre aspas, pelo ditador Nicolás Maduro. Já já a gente fala a respeito disso. Quero anunciar aqui a minha colega de redação, Paola Carvalho. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos os ouvintes do Papo de Redação. Uma honra, mais uma vez, estar aqui para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Boa Vista e nos municípios aqui. Muito bem, muito bem. A Paola aqui segue firme e forte, mesmo após essas eleições, né? Verdade. Que, olha, eu continuo colaborando. Continua com a gente, é de casa aqui, né? E a porta sempre vai estar aberta para ela. Paola, o assunto segue sendo eleição, apesar de ter acabado a eleição, mas a gente está vendo aí um cenário que a gente vai, na verdade, acompanhar as implicações, os desdobramentos das eleições municipais deste ano, né? A gente viu aí muitos candidatos sendo alvos de denúncias de compra de votos, prisões, apreensões de dinheiro, e a gente vai seguir acompanhando, evidentemente, isso. Os impactos que vão ter isso, né? Exatamente. E o outro assunto também é a questão do União Brasil. Verdade. Como eu falei aqui, foram várias entrevistas que a gente fez aqui com personalidades desse partido, e o assunto continua. É verdade. Agora, a intervenção do União Brasil, reconhecida aí pelo TSE, queria que você falasse sobre essa decisão, né? Também que tem implicações aí, não tem muito efeito, na verdade, porque acabou a eleição, na situação da Catarina Guerra como candidata, né, na eleição passada. Na verdade, Lucas, tem implicações sim, mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas não com relação à Catarina. Por favor. Em setembro, a gente lembra que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima, ele proferiu aquela decisão, né, solicitando a saída do União Brasil na disputa, né, das eleições. O entendimento do TRE foi esse, né, por 4 votos, né, a 2, se eu não me engano. Isso, 4 a 3. 4 votos a 3, foi empatado. Foi quase empatado. E a candidatura da deputada Catarina Guerra foi mantida por decisão liminar, né, do ministro Nunes Marques, né, então ela participou do pleito por conta dessa decisão, e aí agora, né, ele emitiu uma decisão falando sobre esse recurso que ela tinha
tinha entrado na época, o recurso que o Nicoletti, né, o deputado Nicoletti também tinha entrado, porque ele também tinha saído da disputa, né, e da coligação, né. E aí ele analisou todos os dados, né, os demonstrativos de regularidade de atos partidários, que é o DRAP, ele analisou requerimento de registro de candidatura do Nicoletti e da candidatura individual da Catarina Guerra, e ele levou em consideração, o entendimento dele, principal, é que a intervenção do União Brasil foi legítima, né, aqui em Roraima, que a gente sabe é que teve esse imbróglio com relação a quem era o candidato do partido, né, ele levou em consideração as informações apresentadas pela deputada Catarina, que a Comissão Executiva Nacional do partido deliberou em dia 29 de julho, né, pela maioria de votos, pela viabilidade político-eleitoral, que eles definiram qual era o candidato que tinha mais chances, né, de disputar ali, e entre os nomes escolhidos, eles optaram pela Catarina. Sim. Se opondo à candidatura do deputado Nicoletti, segundo, né, a informação aqui apresentada pelo ministro, que a convenção municipal que definiu o deputado aconteceu dia 3 de agosto, ou seja, depois dessa reunião da Comissão Nacional, e aí 3 dias depois, no dia 6 de agosto, a Executiva Nacional anulou parcialmente a convenção para invalidar os votos recebidos por Nicoletti e escolher a Catarina diante da obtenção de votos do quórum mínimo de 30% dos convencionados. E aí, a compreensão, né, do ministro é que a vontade e a autonomia partidária da direção nacional foi legitimamente exercida, né, a fazer prevalecer a candidatura da Catarina, porque esse era um dos questionamentos do Nicoletti, né, e de alguns vereadores e algumas pessoas, seus apoiadores, era que essa intervenção da Executiva Nacional na regional, na municipal aqui, era arbitrária, né, mas o ministro defendeu, né, que era legítima, sim, porque eles tinham feito uma análise, né, junto com a comissão completa, dias antes, e tinham optado pela Catarina, então eles meio que eles fizeram essa intervenção para garantir que aquela decisão que eles tinham feito antes seria mantida. Ele também reforçou, né, que essas intervenções das comitivas, né, elas não são arbitrárias, mas que ele não reconheceu que isso aconteceu aqui em Roraima, entendeu? Ele considerou válida, então, né, essa substituição, né, essa substituição somente da Catarina da Nicoletti pela Catarina, e isso é importante porque nós tivemos vereadores eleitos pela União aqui, né, em Roraima, inclusive na Câmara Municipal de Boa Vista, a gente teve um eleito. Então, se por um acaso, nessa decisão dele aqui, ele entendesse pela anulação das convenções que legalizaram as candidaturas, a gente podia ver efeitos, né, com relação aos vereadores eleitos, mas o entendimento dele não, que realmente foi legítimo, foi legítima a substituição da escolha da Catarina e a manutenção dos vereadores das demais candidaturas que tinham sido escolhidas antes, né, que no caso eram os vereadores do partido. Entendi. Então, não vai ter os vereadores eleitos do União Brasil não vão sofrer consequências com relação a isso, entendeu? Muito bem, muito bem. Então tá aí essa decisão, a Paula deu uma explicadinha aí sobre os efeitos, né? E agora vamos falar aqui um pouco sobre uma denúncia de compra de votos feita de forma anônima do Ministério Público Eleitoral de que essa suposta compra de votos estaria sendo praticada pela candidatura do prefeito Pinto do Equador de Rorainópolis, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Foi uma denúncia que foi arquivada, né, por decisão do próprio MPE, né? Sim. O Pinto do Equador, né, que é o prefeito de Rorainópolis, dos republicanos, ele foi reeleito, né, nessas últimas eleições de 2024. Na verdade, gente, a gente tem que precisar lembrar que o Pinto do Equador, ele era vice do prefeito, né, do Leandro, e ele, com a saída do Leandro, a renúncia do Leandro, né, da prefeitura, ele assumiu o cargo enquanto prefeito, e aí ele foi candidato à reeleição agora. E obteve êxito, né? Ele foi reeleito com 11.217 votos, mas durante esse processo eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, né, recebeu denúncia de forma anônima que acusava ele de compra de votos, né? Só que, por falta de provas, né, o MP ele decidiu arquivar
essa denúncia, né? O edital que informa o arquivamento foi assinado pela promotora eleitoral Renata Nardi, e os interessados têm até 10 dias, caso queiram, para protocolar pedidos com o objetivo de reformar essa decisão. É importante reforçar que, durante todo o período eleitoral, as forças de segurança, né, elas atuaram bastante com relação por conta das denúncias feitas pela população, né? Só que é importante também, se você tiver uma denúncia, que ela tenha, né, um pouco de bagagem, de informações completas, né? Nesse caso aqui, ela foi arquivada por falta de informações, por falta de provas. Então, não é somente você fazer a denúncia, você tem que apresentar, né, condições que façam com que a justiça possa avaliar e identificar se realmente houve aquele crime, não. Então, para a justiça, como não tinha provas o suficientes para levar à frente essa denúncia, né? Para identificar que realmente houve uma suposta compra de votos, né? Que ajudou na reeleição do Pinto do Equador. Então, houve arquivamento, então a candidatura, né, do prefeito eleito continuou normalmente. E aí, agora a gente vai acompanhar para ver quais outras decisões que podem ser arquivadas ou que podem ser, né, prosseguidas pela Justiça Eleitoral. Essa questão aí, gente, em resumo, para vocês entenderem, me ajude a te ajudar, entendeu? Me ajude a te ajudar. Então, o Ministério Público, ele arquivou porque a pessoa que foi lá denunciou de forma anônima não ajudou. Né? Inclusive, uma das informações que tem aqui na matéria, que foi inclusive assinada pelo Lucas, é que no contexto da denúncia realizada, não possui elementos de provas suficientes para caracterização de crime ou aponta os infratores envolvidos, ou seja, nem na denúncia que a pessoa fez, né, não tem nem quem foi os envolvidos na suposta compra de votos ou informações mais, né, condizentes, mais concretas, então realmente fica difícil, fica difícil, para a Justiça né? Eleitoral fazer uma investigação mais e a gente também fica um pouco também na questão da suspeita, né? Será que essa denúncia realmente tinha validade ou se ela foi feita... Porque, por exemplo, não é questão só de cidadão, né? Mas, por exemplo, tem advogado, que eu vi nessa eleição agora, não vou falar o município exatamente, né? Mas é o que eu vi a lembrança aqui, de que teve advogado em nome de partido que fez uma petição na Justiça Eleitoral para denunciar um suposto uso da máquina pública por meio da PM para influenciar no resultado da eleição de um município, né? Só que a pessoa foi lá, fez a petição, só fez uma denúncia, mas não falou quem era o candidato, não falou quem eram os envolvidos, os agentes da polícia. Exemplo, né? Então, de modo geral, foi isso. E a Justiça Eleitoral acabou decidindo por arquivar essa própria petição, né? Não levou para frente por conta disso, não sei se houve um recurso, né? Mas é isso, né? Você tem que ser específico, né? Sim. Quando você fazer uma denúncia, você tem que colocar fotos, você tem que colocar informações, detalhar. Então, prints de conversas, se for o caso, né? Exatamente. Gravações, enfim. Realmente até para justificar o motivo da sua denúncia, né? Exatamente. Só uma última ênfase aqui nesse caso do Pinto do Equador, gente, que a gente foi até questionado, inclusive, nas redes sociais, porque, peraí, gente, tá errado, prefeito reeleito. Não, gente, tá errado não. Sabe por quê? Porque 4 anos atrás ele foi candidato a vice-prefeito, foi eleito com os mesmos votos do prefeito eleito, né? A chapa dele foi eleita. Exatamente, a chapa dele foi eleita. Então, ele é um prefeito reeleito. Então, não há erro nenhum, né, nessa informação. Só realmente para esclarecer as pessoas, até para clarear um pouco, né, o entendimento de certas pessoas que, às vezes... precisam, né, um pouco mais de clarear isso. É o mesmo caso de Alto Alegre, né, que é um prefeito Wagner Nunes, que ele fez uma gestão de 1 ano, um pouquinho, por conta da saída do ex-prefeito. Na verdade, não foi nem 1 ano. Foi cara, olha, foi em abril. São 6 meses só. 6 meses de então, gestão, uma coisa inédita aqui em Roraima. E foi reeleito, ele é considerado um prefeito reeleito. Ele ganhou a eleição 2 vezes no mesmo ano. Cara, isso aí é troféu para um cara desse, né? Obrigado, Paula, pelas informações. Até uma próxima. Obrigada, Lucas. Até a próxima. Muito bem. Temos aqui outra denúncia, né? Só que dessa vez a denúncia que a gente recebeu aqui na Folha. Uma funcionária denuncia falta de leitos e danos na estrutura do hospital de Caracaraí. A Adriele Lima está aqui comigo, tem as informações. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast. Oi, Lucas, todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Então, a gente recebeu aí essa denúncia, né? Praticamente o hospital não existe mais, né? Nossa, Segundo o relato. A servidora chegou até a comparar que seria um hospital fantasma. A situação está bem crítica por lá, né? E a gente já tem até uma resposta da CESAL nesse caso. A denúncia que a gente recebeu, né? O relato mostra que o Hospital Irmã Aquilina, em Caracaraí,
está enfrentando aí diversos danos estruturais, paredes descascadas, iluminação precária, centrais de ar quebradas. A mulher relatou que ela trabalha lá há 20 anos e ela manda ofício pedindo a renovação ali dos equipamentos, tudo que for necessário, mas ela nunca é respondida e ela disse que nunca viu a situação desse jeito. Conforme ela, toda a estrutura dos leitos teria sido levada para o Hospital Materno Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Boa Vista, e diante disso as salas dos leitos estão trancadas e há apenas 2 salas de enfermaria para receber os pacientes. Outra situação é que as centrais de ar, elas não funcionam há anos, não recebem manutenção há anos, e aí eles tiveram que fazer, a equipe que trabalha lá teve que fazer uma vaquinha para consertar, para custear esse conserto, né? Ela relatou que os funcionários fazem vaquinhas para arrumar a central, pensando no melhor para os pacientes, mesmo sabendo que é dever do governo fazer isso. Sim. Ela denunciou que a situação que o hospital parece um hospital fantasma, porque também a iluminação ela é instável, ou seja, fica piscando ali todo o tempo, quando é à noite, Pisca, pisca. Já tá na época de Natal já, quase. Quase isso. Que isso, gente, pelo amor de Deus. E aí, depois de todo esse relato, a gente procurou a Secretaria de Saúde e eles informaram que eles estão elaborando uma programação para atendimento de demandas de infraestrutura de unidades da rede estadual de saúde, e isso inclui o Hospital Irmã Aquilina, lá em Caracaraí. Eles relataram que, quanto aos problemas em centrais de ar, enviará uma equipe de manutenção para a unidade nessa quarta-feira, amanhã, e os trabalhos nos equipamentos seguem até sábado, dia 19. Sobre a questão dos leitos hospitalares, informou que está finalizando um processo de licitação que inclui a aquisição do item para todas as unidades de saúde do estado. Com relação à ambulância, também que relatou que havia uma falta ali de ambulância, o veículo que atendia as demandas da unidade precisou ser encaminhado para manutenção, mas reforçou que outra unidade móvel já está sendo deslocada para o município nessa terça-feira. Que situação, hein, gente? Que situação! A gente só tem a lamentar pela situação, cobrar aqui uma resposta, uma resposta com soluções, né? Sim. Soluções práticas, né? O pessoal do interior, gente, o pessoal quer sofrer, né, Andrélia? O pessoal quer sofrer, de modo geral, assim... É uma pena que, demorou tanto tempo para eles terem alguma solução. Essa questão toda, ela já deveria ter sido avaliada pela própria Secretaria de Saúde, né? Claro. Para não chegar a esse ponto. Quando eu sempre digo, né, as denúncias só chegam no jornal quando as pessoas não têm mais o que fazer, elas não têm mais esperança de nada, então elas colocam tudo pra fora e denunciam. Porque, por exemplo, eu já falei aqui, inclusive, no podcast esse assunto, uma vez eu precisei levar meu irmão no HGR, né, a situação daqui da capital, hein, gente? E aí, tava demorando, né, até para passar pela triagem, uma pessoa para cada 30 minutos, isso num sábado, né, e aí, gente, a gente teve que exaltar a nossa voz para poder resolver a situação. A gente conseguiu resolver, a gente foi bem atendido, mas quando eu queria resolver na maneira mais amigável, né, que era por meio da ouvidoria, né, porque o pessoal fala tanto da ouvidoria, ouvidoria, qualquer reclamação, vai na ouvidoria. Aí detalhe, Adriele, a ouvidoria, e isso era um sábado, a ouvidoria só funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 12 da manhã, nesse caso, né, e das 2 da tarde às 6 da tarde, horário comercial. Então, se você tem problemas no sábado, você não tem a quem reclamar. A não ser que você vá para a rede social, vá aqui para o jornal. Então, muitas das vezes acontece isso, porque as pessoas não têm para quem reclamar nos canais que deveriam funcionar, né? Nos canais que deveriam funcionar. E, enfim, né? Vamos esperar com que essas situações sejam resolvidas. Não é só Caracaraí, não. Tem muitos municípios. Muitas outras unidades, muitas outras sedes enfrentam essas situações assim, semelhantes igual a essa de Caracaraí. Enfim. Vamos esperar, né? Vamos esperar. A esperança é a última que morre. Obrigado, Adriele, pela participação. Até uma próxima. De nada, até a próxima. Olha, gente, a Missão Internacional Independente de Investigação da Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou nesta terça-feira um relatório, né, sobre a situação da Venezuela. Um novo relatório que apontou um aumento preocupante nas violações de direitos humanos durante o período eleitoral de 2024, marcado pelo embate entre o atual mandatário, Nicolás Maduro, e o oposicionista Edmundo González. Esse documento, que expande as investigações de setembro de 2023, revela detenções arbitrárias, tortura,
desaparecimentos forçados e violência sexual como parte de um plano coordenado do governo Maduro para silenciar críticos e opositores políticos. Ao todo, 25 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas durante o período eleitoral, com milhares detidas por exercerem seu direito à liberdade de expressão, como apontou aí o relatório da ONU. Gente, a ONU, não é qualquer organizaçãozinha não, é simplesmente a Organização das Nações Unidas. A missão pede a libertação de todos os detidos arbitrariamente e destaca a necessidade de proteção especial para crianças e adolescentes. E aí, enquanto isso, né, a gente fica sofrendo essa situação, a gente fica sofrendo aqui também com a omissão do governo brasileiro, porque, de fato, gente, o governo brasileiro, eu não sei do que tem medo, eu não sei do que o presidente tem medo quando vai se falar da Venezuela, né? Aí fica essa troca de farpas aí, assim, que não é uma troca de farpas tão incisiva, né, com o governo Maduro, né, com o governo do Nicolás Maduro. Assim, não tem um posicionamento muito firme ainda do governo brasileiro a respeito dessa situação na Venezuela, né? Parece que tem medo aí de falar que é uma ditadura, né? Isso aí, gente, é o que então, se não for, né? Democracia relativa? Sinceramente, eu não sei realmente o que pode ser na Venezuela, se a gente está vendo aí gente sendo morta, perseguidor, opositores políticos ao regime serem perseguidos, né, serem encarcerados. Então, assim, isso é democracia relativa? Então fica o questionamento aqui sobre essa situação, cobrando aqui um posicionamento firme do governo brasileiro por conta dessa situação e também que os venezuelanos sejam acolhidos, né, sejam interiorizados, porque nós, como roraimenses, o estado de Roraima, ele não tem condição de estar cuidando de um país, gente. A gente sofre demais com a questão da migração, né? Então, são impactos em várias áreas, na área social, na área da segurança pública, porque o governo brasileiro, o Brasil simplesmente não cuida bem das suas fronteiras, enquanto a Venezuela, por mais ditadura que seja aí, desorganização e tudo mais, vai a gente entrar de uma forma que a gente quiser lá na Venezuela. A gente não entra, não. Agora o Brasil é a casa da mãe Joana, gente. Aqui entra o pessoal, ninguém vê, né? Lá em Pacaraima a gente vê aí, tem uma estradinha aqui, é como se fosse uma rua da Venezuela e liga uma rua clandestina, entre aspas, clandestina, porque todo mundo tá vendo, o pessoal passando lá, não tem controle algum, né? Então, se você quiser passar pela parte oficial, né, pela parte ali da fronteira, realmente da BR-174, se você passa. Mas se você não quiser também, tanto faz como tanto fez, né? Porque você pode ir lá pela rota clandestina e ninguém vai ver, você não vai ser denunciado. Então, assim, esse é o Brasil, né? Se fosse um país sério, realmente, né, seria de outra forma. A gente só lamenta, né? Enquanto isso, a gente fica sofrendo as consequências aqui. Evidentemente que a gente não vai negar a ajuda de nossa parte do que a gente faz, né? Parabenizamos os brasileiros de Roraima que tentam fazer o possível para poder ajudar esse povo tão sofrido, esse povo que é vítima dessa ditadura sanguinária, que é a ditadura da Venezuela, e que políticos brasileiros simplesmente tampam a sua visão, né? E por vezes acham que é uma democracia. É brincadeira, né? Tá de brincadeira comigo, né? Gente, vamos terminar o nosso podcast Papo de Redação. Esse foi a edição de hoje. Olha só, a edição de hoje é a edição de número 350. Agradecer demais a grande audiência que a gente recebeu nesses últimos dias. A gente agradece demais pela companhia, pela confiança, pela credibilidade que a gente tem alcançado aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Eu sou o Lucas Luquezzi, uma gratidão imensa por vocês. Aproveito para incentivar vocês a seguir as nossas redes sociais. Estamos como Folha BV, tanto no Instagram como no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e também a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LUCKEZE. Muito obrigado, minha gente, que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta às 6 da tarde, se Deus quiser.